Ora, PEC da blindagem. Quem estava mais interessado nela? Pilantras. Pilantras. E dentre eles, o cacique, o dono do União Brasil, o Rueda. Ora, PEC da blindagem. Quem estava mais interessado nela? Pilantras. Pilantras. E dentre eles, o cacique, o dono do União Brasil, o Rueda, que está começando a sentir o frescor da brisa noturna já no seu couro cabeludo, porque o resto do corpo está na lama gelada. Ora, o Rueda é sócio do Ciro Nogueira na Federação União Progressistas, né, que é o União Brasil e o Progressistas, o PP. O Ciro Nogueira é dono do Hugo Motta. Para quem conhece os bastidores de Brasília, isso não é novidade nenhuma, e para você que não conhece, não é, os bastidores, para você que não sabe trafegar sem mapa no esgoto do submundo brasileiro, que é Brasília, saiba, o Ciro Gomes é dono do rascunho de minuta de Chiquinho Scarpa, com todo respeito ao Chiquinho Scarpa, que é o Hugo Motta. Hugo Motta conseguiu, aprovou a urgência e assim nomeou o Paulinho da Força. Paulinho da Força, que é sindicalista. E Paulinho da Força trouxe para a cena já uma chapa presidencial pronta, que é a chapa Aécio Temer. Então já se inaugurou com essa questão da PL da anistia uma chapa presidencial, que é a chapa Aécio Temer. Entenderam? Bom, o que acontece? Teve o showmício do final de semana, o showmício do Chico, do Gil, né, do Wagner Montes, Wagner Moura, né, que foi até lá um serviçal, né, com um guarda-chuva, né, para tapar o sol da cabeça do senhorzinho, que nem mora no Brasil, né, porque o Brasil não é. O Brasil é uma porcaria, né, para Wagner Moura. Se é tão bom assim com o Lula, por que não volta a morar aqui, né? Eu acho engraçado essas coisas. Mas vamos lá. Não vai mais rolar a PEC da bandidagem. Porque a PEC da bandidagem é uma coisa que a direita com vergonha na cara não quer e que a esquerda, que só repete o que o Lula fala, também não quer. Então não tem muito o que fazer, não vai dar mais para barganhar com a STF, não vai dar mais para... Olha, STF, você declara inconstitucional a anistia, mas deixa passar a blindagem. A blindagem babou. E o que a blindagem babou? O PL da anistia vai ter que acontecer. E o que aconteceu com isso? Foi pra bosta a chapa Aécio Temer. Que pena. Foi pra merda a chapa Aécio Temer. Tanto foi que nesse mesmo dia aparece a notícia que o Bolsonaro deu aval, deu ok, falou joia pro PL. Se for assim, podem votar a favor, livrando os cidadãos comuns e me impondo uma pena de prisão domiciliar por 1 ano e 7 meses. Eu estou de acordo. O que nós não sabemos se é verdade. Isso é uma informação de fontes sigilosas, que nós não sabemos quem são e que se de fato elas falaram com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro mesmo não pode ser fonte de ninguém. E aí, no mesmo dia, a Andresa Matais, aqui do Metrópolis, ela publica que o Bolsonaro vai apoiar Tarcísio. E Tarcísio, todo mundo já sabe, tem uma pré-chapa formada com Ciro Nogueira, que é dono do PP e sócio do Rueda. Onde é que eu quero chegar com isso, Geisiane? Eu quero chegar com isso no seguinte:
Em primeiro lugar, é difícil dizer se é fato que o Bolsonaro tenha concordado em anunciar Tarcísio como seu candidato, especialmente um dia depois do seu filho, Eduardo Bolsonaro, ter dito que ele, com ou sem Tarcísio no pleito, seria o candidato se o pai não pudesse concorrer. E essa notícia vem justamente num momento em que o Bolsonaro dá o aval, segundo as fontes, do Poder 360 para esse PL da anistia, em que ele vai ficar em 1 ano e 7 meses de domiciliar. O que eu quero dizer com isso? Vou ser mais claro ainda. Muito mais claro. Entendam. Se, que muita gente falando que isso é plantado pelo Ciro Nogueira, que o Bolsonaro não anuiu com nada. Mas eu discordo um pouco daqueles que dizem que é impossível que o Bolsonaro tenha concordado. Sabe por quê, gente? Porque, ao que me parece, chegaram até o Bolsonaro e disseram: o STF não vai criar empecilhos para este PL se você anunciar que o Tarcísio é o seu candidato. Ou seja, o Centrão, que tem pautado o país, também fez do Bolsonaro refém. Bolsonaro, essa é a melhor oferta. E para que você tenha a melhor oferta, você tem que anunciar o Tarcísio, o seu candidato. Qual que é a sua impressão dessa loucura toda? Bom, a primeira coisa que é bem nítida é como a direita é ruim de estratégia e de articulação. Porque para cair nessa casca de banana, que era a PEC da blindagem, é realmente só sendo bastante ruim, porque estava na cara que isso abriria muito mais as portas para a corrupção dentro do nosso país. Inclusive, a gente sabe também que se tem uma coisa que é democrática nesse país é justamente a corrupção, e a bancada do PL inteira, por exemplo, a gente sabe que o PL inteiro não é mais conservador ou liberal ou mais à direita, mas a gente sabe que a bancada inteira do PL votou a favor da PEC da blindagem. Então, assim, evidente, nítida a casca de banana. Tentaram fazer uma negociação ali com a PEC que era da anistia, que não é mais da anistia, agora é PEC da blindagem. Agora, em relação especificamente ao Tarcísio, Pavinato, a gente ainda precisa colocar nessa conta a própria Michelle Bolsonaro, que deu entrevista ao jornal britânico, o The Telegraph. Meu inglês não é tão bom, nem o britânico, muito menos o americano. Mas ela se colocou como uma leoa, caso fosse preciso, para defender o marido, e se colocou também como uma possível candidata. Então tem o nome dela também aí nessa conta. Agora, em relação ao Tarcísio especificamente, a gente sabe que o Tarcísio... Vale lembrar, só para pôr cronologicamente, o Eduardo, o filho do Bolsonaro, falou ontem que o candidato seria ele, a Michelle falou ao Telegraph, você não fez Fisk. Não fiz! Ao Telegraph, que ela seria uma leoa, mas essa notícia de que o Bolsonaro abençoaria o Tarcísio veio depois. Veio depois, e isso veio agora há pouco, né? Essa notícia é bem recente. Agora, em relação ao Tarcísio, eu fiquei em dúvida, o Pavinato, logo após aquela conversa vazada do telefone do Silas Malafaia, uma das conversas, das tantas ali que foram vazadas de maneira, inclusive, ilegal, né? Conversas privadas e que estavam sob investigação da Polícia Federal, dizia respeito justamente ao Tarcísio, ele tentar aí costurar esse acordo da anistia. A gente sabe que ele estava mesmo ali em Brasília tentando costurar isso, e uma das ordens dadas pelo próprio Bolsonaro era tentar antes fazer a negociação em relação ao tarifaço do Donald Trump, ao tarifaço ao país inteiro. Não estou me referindo aqui à Lei Magnitsky, mas ao tarifaço de 50%, e também uma conversa ali com o Gilmar Mendes, decano do STF, e isso tinha sido ali uma orientação do Jair Bolsonaro. Então a gente não sabe se esse resto de negociação é também algum tipo de orientação. Afinal de contas, nós não podemos, nós enquanto veículo de imprensa, veículo de comunicação, absolutamente ninguém que trabalha com a imprensa pode conversar com o Jair Bolsonaro e tentar entender ali minimamente essa história toda. Mas fico um pouco ressabiada em relação a essa indicação, a essa chancela do Bolsonaro, justamente porque teve essa conversa lá atrás, o Tarcísio tomou bastante porrada na época, mas no final das contas era uma orientação do Jair Bolsonaro. Agora, a grande questão é que tudo isso, Pavinato, não
resolve o problema do nosso país, que é o da instabilidade das instituições. Então, assim, você mencionou aí, por exemplo, Paulinho da Força, força sindical, esquerda pura, sindicalista, lá lembrando sempre o marxismo da década de 80. Junto com ele, Aécio Neves, que a gente não sabe quem foi que levantou aí esse murrá para voltar aí ao cenário, né, à cena da política partidária. E o próprio Michel Temer, que foi justamente o que indicou Alexandre de Moraes, que chancelou que Alexandre de Moraes sentasse na cadeira do STF e que traz aí toda a instabilidade, para dizer o mínimo, a política brasileira, com decisões autoritárias, fora da Constituição, legitimando algo completamente deslegítimo, que foi esse julgamento do Jair Bolsonaro, completamente deslegítimo, sem respaldo na realidade, sem respaldo na Constituição, que é o que importa, verdadeiramente partindo do STF. Então, no final das contas, sendo centrão ou não, é uma baita negociação que os caciques saem vitoriosos. A gente continua com o problema de presos políticos do 8 de janeiro, a gente continua com o ex-presidente Jair Bolsonaro sendo julgado de maneira completamente injusta e deslegítima. Então, Bolsonaro ficar ou não em prisão domiciliar continua sendo injusto. Claro, tendo em vista o cenário que é tão trágico, seria menos pior? Com certeza seria menos pior, mas continua tendo do problema da ilegitimidade do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. No resumo da coisa toda, estão tratando as eleições de 2026 como se de fato o nosso país estivesse dentro de uma normalidade, dentro de uma pressão normal que existe dentro do jogo político. O Centrão sempre existiu, as negociações sempre existiram. O que não existia antes era abuso de poder, abuso de autoridade vindo de alguns membros do STF. É o que continua existindo, é o que continuará existindo se a possibilidade de só uma negociação do Centrão aí for para frente. PL da anistia, inclusive, morreu, não é mais PL da anistia, vão tentar ver ali a dosimetria, o que para mim, do ponto de vista das premissas, também não faz o menor sentido, porque se eles querem revisar a dosimetria, significa então que eles já partem da premissa de que há uma injustiça na dosimetria que foi aplicada aos presos políticos do 8 de janeiro. Então, se já há uma injustiça nessa dosimetria, óbvio que tem que se voltar mais o processo e entender aí o que aconteceu no começo. No final das contas, 2026, ao meu ver, está sendo tratado como uma normalidade, não é uma normalidade. E ainda acho, Pavinato, que já que estão aí nesse campo de acordos todos, de repente para a direita seria mais viável, mais jogo, tentar montar ali uma chapa com o Tarcísio e com a Michelle para reprisar aquilo que o Lula fez com a Dilma em 2016. 2016 ela foi impeachmentada, então um pouco antes, ali 2014, quando assumiu ali o poder. De repente seria uma possibilidade, Michelle tá com vontade, com sangue na veia, para ir atrás, enfim, da candidatura ali, para, como ela mesma disse, para ser a leoa e defender e defender aí o que ela acredita. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Vamos falar, eu sei que você é muito católica, vamos falar de Bíblia, vamos falar do Gênesis. No livro do Gênesis, não é? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.